Bom dia, Tião Prado, bom dia, ouvintes da Cerro Corá FM 91.5 e para você que acompanha o portal Ponta Porã Informa. Vamos lá com o nosso boletim esportivo desta sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019, penúltimo dia de agosto, tá indo embora o mês de agosto, né? Vamos lá então falar de Copa Sul-Americana. O Corinthians garantiu a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana na noite de ontem, ao empatar com o Fluminense por 1-1 no Maracanã. Em São Paulo, os dois times empataram sem gols. Mas o Corinthians é brincadeira, né? Sofre sem a necessidade de sofrer. Ontem fez 1-0, jogou tranquilo o primeiro tempo, dominou, fez 1-0 no segundo tempo, perdeu duas chances incríveis de matar o jogo e sofreu um gol. E aí passou 10 minutos aí no sufoco, né? Mas se classificou. Na semifinal, o Corinthians vai encarar o Independiente del Valle, do Equador, que eliminou o Independiente da Argentina. Quem passar vai enfrentar Atlético Mineiro ou Colón da Argentina na grande final, que vai ser em jogo único. Falando do jogo, especificamente, a primeira chance de gol foi criada pelo Fluminense aos 10 minutos de uma falta cobrada por Nenê. Cássio espalmou para escanteio. Talvez essa tenha sido a maior oportunidade do Fluminense depois do gol que eles fizeram, né? A resposta do Corinthians veio com Wagner Love, o atacante recebeu de Pedrinho, bateu de primeira, Muriel espalmou e a bola tocou caprichosamente no travessão, saindo para fora. O Fluminense tinha mais posse de bola, mas não agredia o Corinthians, tinha dificuldades para sair da forte marcação do Corinthians, que apostava nos contra-ataques. E foi assim que Matheus Vital quase abriu o placar aos 41 minutos. Muriel saiu jogando errado, mas depois se recuperou e fez uma bela defesa, né, no chute do Vital. E aos 10 minutos no segundo tempo, né, o Cleison desceu em velocidade, invadiu a área e bateu em cima de Igor Julião. A bola desviou e foi parar nos pés do Pedrinho, que bateu de primeira no contrapé do goleiro Muriel. E aí o Corinthians fez 1-0. Aí tranquilizou mais ainda, né? O jogo que já estava bom para o Corinthians, mas a essa altura o 0-0 levava a decisão para os pênaltis. Ficou melhor com o gol. O Corinthians poderia sofrer um gol que estaria classificado, né? Teria que sofrer 2 para ser eliminado. E depois o Fluminense até que tentou, né? O Corinthians teve 2 chances incríveis de fazer o segundo e o terceiro gol, e aí acabou que não fazendo e sofrendo o gol de empate com o Pablo Diego de cabeça, né? Deixando tudo igual aos 37. E aí foi um sofrimento. Teve VAR 5 minutos de paralisação para confirmar esse gol aí do Pablo Diego. E depois mais os 45 minutos, mais 9 de acréscimos, né? Então a situação foi um sofrimento desnecessário que o Corinthians passou, mas passou e se classificou à semifinal. Vai enfrentar o Independiente del Valle do Equador. A Conmebol definiu e divulgou datas e locais e o horário dos 4 jogos válidos pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Há 2 clubes brasileiros envolvidos, né? O Corinthians, que se classificou ontem, que joga em 2 quarta-feira, né? E o Atlético Mineiro, que se classificou na terça e terá suas partidas em 2 quinta, no mês de setembro. O Corinthians eliminou o Fluminense no Maracanã e terá pela frente o Independiente del Valle do Equador. O jogo de ida será na Arena Corinthians, no dia 18, às 20h30, e a volta acontece em Quito, no dia 25 de setembro, no mesmo horário. Já o Atlético Mineiro, que deixou o La Equidad pelo caminho, entra em campo para enfrentar o Colón da Argentina, primeiro em Santa Fé, no dia 19, e depois em Belo Horizonte, no dia 26, no mesmo horário. A final, pela primeira vez, única, está marcada previamente para o dia 9 de novembro em Assunção, no Paraguai. E, claro, ninguém aqui é evidente, né? Mas se o Corinthians for à final, muita gente já está preparando a caravana aí para ir para Assunção acompanhar a final da Copa Sul-Americana do Corinthians. Ainda a Conmebol anunciou uma data prévia, ela não está oficialmente confirmada, para o dia 9 de novembro. Se o Corinthians passar para a final, enfrenta o vencedor de Colón e Atlético Mineiro. Vamos ver, né, o que vai acontecer aí, se o Corinthians consegue ou não passar para a final da Copa Sul-Americana, né, depois de ter sido, com muito sofrimento, ter eliminado o Fluminense no Maracanã, com casa cheia, né, mais de quase 60 mil pessoas no Maracanã ontem para assistir Corinthians e Fluminense. Mais uma vez o Corinthians se deu bem em cima do Fluminense no Maracanã, né? Para quem não se lembra, a maior invasão de torcida da história do futebol brasileiro, né, e uma das maiores do futebol mundial, é aquela famosa semifinal de 1976,
quando o Corinthians eliminou o Fluminense ao empatar em 1-1 com o time do Fluminense tecnicamente superior e com o maior número de torcedores no Maracanã, né? Foi um feito histórico que até hoje é contado aí pelos desportistas. E agora vamos ver a final, né? Quem é que vai para a final da Sul-Americana? E, Tião Prado, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, que nós temos rodada aí, a 17ª rodada, a antepenúltima, né, do encerramento aí do primeiro turno. Vamos lá? No sábado tem 5 jogos, né? O São Paulo enfrenta o Morumbi, o São Paulo enfrenta no Morumbi o Grêmio de Porto Alegre, jogo marcado para amanhã às 10 da manhã, um horário diferente, sábado, 10 horas da manhã, né? O Vasco já jogou, né, às 10 horas da manhã. O Bahia enfrenta o CSA na Fonte Nova às 16 horas, no estádio Indy Condá, lá em Chapecó, a Chapecoense enfrenta o Santos às 18 horas, no mesmo horário, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense enfrenta o Ceará e o Internacional no Beira-Rio joga às 20 horas contra o Botafogo. No domingo, às 15 horas, tem Fortaleza e Goiás no Castelão, Flamengo e Palmeiras no Maracanã às 15 horas, Cruzeiro e Vasco da Gama no Mineirão às 18 horas, Corinthians e Atlético Mineiro no domingo também, dia 1º, aniversário do Corinthians, inclusive, às 18 horas na Arena Corinthians, vai ter festa, né? E Fluminense e Avaí jogam no Maracanã na segunda-feira para completar a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a segunda divisão já tem rodada iniciando hoje, né? A 20ª rodada, a primeira rodada do segundo turno. O Paraná Clube na Vila Capanema, em Curitiba, vai enfrentar o Vila Nova de Goiás, jogo marcado para as 18h15, horário do Mato Grosso do Sul, horário do Paraguai. O Cuiabá joga na Arena Pantanal contra o Criciúma. O Cuiabá está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, próximo aí ao G4, né? Vai enfrentar o Criciúma às 20h30. Hoje ainda, né? O Vitória joga contra o Botafogo no Barradão, em Salvador. Amanhã tem Oeste e Esporte Clube do Recife na Arena Barueri, jogo marcado para as 10 horas da manhã. No Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Figueirense joga contra o Guarani de Campinas, jogo marcado para as 15h30. O Londrina, no Estádio do Café, seu estádio, joga contra o CRB também às 15h30. O Atlético Goianense, no Antônio Ascioli, vai enfrentar o São Bento de Sorocaba também às 15h30. No mesmo horário, em Campinas, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta joga contra o Coritiba. No Independência, em Belo Horizonte, o América Mineiro vai enfrentar o Operário de Ponta Grossa. E no sábado, o último jogo, às 18 horas, o Bragantino enfrenta o Brasil de Pelotas no estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui no portal Ponta Porã Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.